Bem-vindos a mais uma conversa do ECO sobre propriedade intelectual. Esta tem sido uma sequência de conversas que o ECO tem organizado com a Associação de Propriedade Intelectual de Consultores, como Internacional Proteção de Propriedade Intelectual. Duas associações que têm abordado muito estes temas e feito muito por este tema para debater, para colocar na agenda. Temos debatido anteriormente quer o papel da inovação, quer o papel das marcas, quer o papel de Portugal junto das patentes no mercado europeu, e é também isso que nos traz aqui hoje, esse debate. Há 10 anos foi assinado, também por Portugal, com 25 Estados-membros, a ideia de criação de um Tribunal Unitário de Patentes. O que é isto, Tribunal Unitário de Patentes? Este é o grande desafio que temos esta tarde. Comigo estão 4 especialistas nas suas áreas e que vamos procurar envolver, ouvir e debater. Debater a criação deste tribunal, debater o papel de Portugal também no mundo das patentes. Tenho comigo João Pereira da Cruz, Gonçalo Sampaio, Pedro Pimentel, Luís Marques Mendes. Eu vou começar com o João que me dizia que era difícil de moderar, que era difícil de o acompanhar nesta moderação, mas sobretudo para me fazer aqui um enquadramento histórico. Como é que nós chegamos ao fim de 10 anos da assinatura de Portugal desse tratado e qual é o nosso estado da arte ao dia de hoje, passado estes 10 anos? Obrigado, Diogo. Deixa-me ir um bocadinho mais atrás. A patente europeia existe pela Convenção de Munique de 1973. Está a fazer este ano 50 anos que temos uma patente europeia, que é um sistema que funciona perfeitamente. Logo, nessa altura, passados 2 anos, houve uma convenção do Luxemburgo, que foi a primeira tentativa para haver uma patente comunitária, na altura seria uma patente do mercado comum, e, naturalmente, que tivesse uma jurisdição também unitária. Depois, penso que foi também 10 anos depois, ou em 1985, creio eu, que houve um tratado do Luxemburgo sobre esta matéria que não resultou. Portanto, nós estamos desde 1975 a tentar ter uma patente que abrangesse os Estados-membros, primeiro da CE, depois da União Europeia, e não se conseguiu. Não se conseguiu, e a razão fundamental, penso que é uma razão linguística, acima de tudo. Linguística? Sim, a patente tem uma função social, que é de informar, manter o público informado acerca das novas invenções. Ora, se a patente não tiver na língua do país, muito dificilmente pode cumprir essa função. Portanto, o que é que acontece? Acontece que há um Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa vem instituir uma ferramenta, eu chamo de ferramenta, chamada cooperação reforçada. E através da cooperação reforçada, onde é exigido que apenas 9 Estados-membros a iniciem, é produzida, é feita a patente europeia com um efeito unitário. Portugal, como sempre, está sempre nos países da frente a ratificar tudo o que aparece a nível da União Europeia. Papel de bom aluno. Somos ótimos alunos nisso e nas matrículas dos automóveis, acho eu. E então nós ratificamos. Nós somos, para cortar um bocadinho, somos um dos 17 Estados-membros que faz parte deste pacote da patente unitária e do Tribunal Unificado de Patentes, que é assim que ele se chama. Portanto, só prova uma coisa, só prova que não há unanimidade. Foi difícil chegar a este ponto, e mesmo assim há muitos Estados importantes que estão de fora, como Espanha. E Espanha, para mim, é um erro crasso nós não acompanharmos os espanhóis ou não ficarmos com eles. A Polónia, a Croácia, e ouvi dizer a semana passada que a Hungria também já disse que não queria entrar no sistema, com uma certa graça, porque era na Hungria que iriam ser preparados os juízes do Tribunal Unificado de Patente. Portanto, há espaço para um país dizer que não quer estar. Há espaço, e era aquilo que, na minha humilde opinião, nós devíamos ter feito. Nós somos um país com muito poucas patentes. Não deveríamos ter feito. Nós temos das 190 mil, eventualmente eu estou a dizer números
e vou estragar a alguém a conversa, mas dos 190 mil pedidos de patente europeia que houve, aproximadamente, que houve em 2022, nós tivemos 312. Portanto, nós temos uma percentagem mínima de 0,15% ou 0,16% do total de pedidos de patente. Nós não devíamos estar dentro do sistema. Nós devíamos tirar aquilo que o sistema tem de bom e não irmos receber os milhares de patentes que vão entrar por aí assim fora e que vão fechar o estado da técnica aos nossos empresários. Como sabe, as nossas empresas são, na sua grande maioria, pequenas e médias empresas, eu diria mesmo microempresas. Uma pequena e média empresa portuguesa não tem o tamanho de uma pequena e média empresa alemã. Portanto, estamos a falar de realidades distintas. E se formos invadidos por patentes em Portugal, teoricamente o estado da técnica fica fechado e os nossos empresários ficam maniatados e não vão poder desenvolver os seus negócios através de patentes que não tivessem, através de invenções que não tivessem produzidas em Portugal. Isso é muito interessante. Gonçalo Sampaio, presidente da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual, peço desculpa, isso correto. O Gonçalo lia no Público, faço publicidade a outro órgão de comunicação social, mas há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, 3 de abril de 2022, sobre os custos e o impacto desta decisão. E o Gonçalo tem escrito muito sobre este tema. Quais são esses custos e esse impacto real na nossa economia, nas nossas empresas, como o João aqui nos dizia? Sim, Diogo, muito obrigado. Cumprimentar os meus colegas de painel. De facto, nós temos acompanhado este assunto ao longo dos últimos anos. O João falava desde 75, enfim, eu dessa altura acompanho, ainda em fraldas quase, mas enfim, mas é um tema que temos acompanhado há muitos anos e que, de facto, em 2015, Portugal decidiu ratificar este sistema. Porquê é que nós, na altura, alertámos para o erro que era ratificar este sistema? Por duas ordens de razões. Na altura, aliás, fez um estudo com a CIP e com a Deloitte, também passando a publicidade, para perceber uma coisa que também tinha sido feita na Polónia, porque é extraordinário como é que Portugal adere a este sistema e não há, da parte das entidades públicas, uma preocupação de estudar os impactos positivos e negativos que isto possa ter para a nossa economia. Isto nunca foi feito. Nós partimos para estes sistemas achamos que, deve ser que, pode ser que, e nunca se estudou. E os estudos que foram feitos não foram propriamente interessantes. Há aqui um dado interessante que o João referia, e nós, nos últimos dias, temos sido bombardeados com uma campanha de promoção das nossas estatísticas enquanto requerentes de pedidos de patente. Semana passada tínhamos 7,6% a mais de patentes. E fomos dos países que mais subimos. Temos é que perceber que isso permitiu subir perante a realidade total, 0,15% para 0,16%. É evidente que é bom. Em termos de números unitários, estamos a falar de... São cerca de 312 que foram pedidas o ano passado, sendo que, curiosamente, essa publicidade estatística não olhava porventura para o dado mais importante, que é quantos desses pedidos são concedidos. Porque estes direitos só existem se vierem a ser concedidos. E nas concessões, nós, o ano passado, tivemos 67. Portanto, tivemos uma quebra de quase 50% para o ano anterior. Pode ter várias razões, mas não é um indicador positivo. A questão que se prende aqui é, em termos de custos para a nossa economia, explicar só muito brevemente o sistema. Atualmente, uma entidade que queira proteger a patente na Europa tem duas vias. Ou vai país a país, algo que não será muito eficiente, mas é uma possibilidade, ou então para o espaço europeu, que é mais do que a União Europeia, são 37 Estados, pode pedir uma patente europeia que é estudada centralmente no Instituto Europeu de Patentes, sediado na Alemanha. Essa patente é estudada e, se for concedida, demora um tempo a conceder, são coisas normais, são processos normais e algo morosos, mas se vier a ser concedida é dado um prazo para que o titular diga, bom, agora que foi concedida a patente, onde é que eu a quero, a expressão é validar, onde é que eu a quero proteger de facto, onde é que eu pretendo ter um exclusivo, um monopólio. E decide, dos 37 pode escolher, pode ir só a um, o que não fará sentido, pode ir aos 37. E depois cada país nacionalmente estipula as regras para que essa patente fique validada nesse Estado. Há países que só exigem um simples requerimento e o pagamento de uma taxa ao instituto competente. Há outros países, como por exemplo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, enfim, e outros, que exigem, além desse requerimento e da taxa, uma tradução para a língua nacional. E isto prende-se com aquilo que o João referia aqui, com o papel social das patentes. Porque as patentes é um texto jurídico, mas também muito técnico, que explica como é que a patente foi obtida. As dificuldades que eu tive, os obstáculos que eu tive que ultrapassar, as vantagens que a minha invenção tem, e o que é que eu quero proteger. E tem que estar escrito de tal maneira
que eu em casa, se for um especialista naquela matéria, consigo reproduzir a patente. No fundo, consigo copiar a patente. É o equilíbrio. Eu dou exclusivo, tu tens que dar a publicidade à tua patente para que a roda continue sempre a rodar, porque senão a roda podia parar. Ora, este sistema cria aqui uma grande alteração, que é, quando a patente é concedida, fica automaticamente validada em todos os Estados. Em termos de números, e agora aqui precisando de alguns números que foram dados, o ano passado foram concedidas 81.754 patentes a nível europeu. Foi um ano fraco, os números normalmente andam mais próximos das 100.000, mas 80.000, consideremos. Destas 81.000, só 3.792 é que foram protegidas em Portugal. Ou seja, o estado da técnica português só foi, digamos, monopolizado em cerca de 4,8%. Isto é interessante para as nossas empresas, porque isto significa que os custos económicos para as empresas obterem licenciamentos dessas invenções são baixos. Se o Diogo for a uma feira lá fora, negociar com o titular de uma patente, trazer aquela invenção para Portugal, uma coisa é o titular dizer-lhe, eu tenho uma patente, não tenho exclusivo, pago o que eu quero. Outra coisa é dizer, bom, Diogo, eu não tenho a minha patente em Portugal, se me pagar qualquer coisa eu já fico contente. Portanto, isto é diferente. Isto vai trazer um custo de contexto à operação das empresas em Portugal. É difícil de antever o número dos custos. Nós em Portugal nunca conseguimos fazer essa avaliação, porque nunca houve, como digo, a preocupação das entidades públicas de fazerem essa avaliação. Um estudo feito para a Polónia apontava para mais de 500 milhões de euros de custos para a economia polaca se a Polónia tivesse ratificado o sistema. E, portanto, se fizermos uma conta transpondo, poderá ficar ali à volta dos 100 milhões e seria aquilo que foi apurado para a Polónia. Mas, além desse custo, há um outro custo. Porque, vamos lá ver, o sistema é muito interessante para quem usa o sistema. Há uma empresa chinesa como a que peçam 4.000 patentes por ano, vão ter uma poupança interessante protegendo as patentes na Europa, porque em vez de andarem a pagar país a país, ficam com o direito concedido. Claro, é fácil. O problema é que o sistema está desequilibrado e não é interessante para quem não usa tanto o sistema. Porque, por exemplo, em termos de taxas de justiça, porque este sistema não só cria esta nova patente, como depois cria um tribunal unificado para estudar estas patentes. Ora, em termos de acesso à justiça, hoje, uma empresa portuguesa que sofra, digamos assim, um contacto ou um ataque de um titular de uma patente porque está a infringir a sua patente, recorre a um advogado, diria que português, e paga as taxas de justiça de Portugal. Estamos a falar de, entre contestar e pedir a nulidade da patente, 600 euros. Isto, no novo tribunal, vão ser 31.000 euros. E, portanto, eu não conheço nenhuma PME que, quando receber uma carta de uma entidade alemã a dizer o senhor está a infringir a minha patente, pare de fazer isso e diga, não, eu não estou a infringir a patente, eu tenho razão. Vamos para o tribunal, deixa de ir a um tribunal português para passar a ir a um tribunal que tem sede ou em Munique, ou em Paris, ou provavelmente em Milão. Com os custos de contexto que isto tem, mas acima de tudo com as taxas de justiça. E as taxas são ainda mais gravosas porque isto de 31.000 euros é para ir à primeira instância, mais 31.000 euros se for à segunda instância, já vamos em 62. Se perder o processo, sou obrigado a pagar as taxas de justiça da parte contrária, já vamos em 124.000 euros. E depois o sistema tem esta perversidade que é dizer assim, bom, mas se for uma PME, só paga 60%. Bem, já não é mau, já conseguimos... Mas depois a linha a seguir diz, bom, mas além destes custos, o juiz vai determinar um valor adicional de taxas, que depende do valor da ação, e que pode ir de 2.500 euros a 325.000 euros. Ora, perante este contexto, o que vai acontecer é que as empresas portuguesas, quando forem contactadas pelo titular da patente, mesmo que queiram litigar, vão dizer, melhor é estar quieto. Pode ir até aos 500.000 euros. Não vale a pena estar ali. Ora, foi neste fundamento que nós, em 2015, quando o Governo se preparava para ratificar este tratado, pedimos um parecer a um reputado constitucionalista, o professor Rui Medeiros, que ele alertou precisamente sem saber qual eram os custos, porque na altura ainda não sabia as custas judiciais, chamou a atenção para, cuidado, que isto vai dificultar o acesso à justiça das empresas portuguesas, nomeadamente das PMEs. E depois havia a questão linguística de que vamos ter direitos em Portugal que podem estar escritos em alemão. Algo que é difícil de impor a um português que perceba, e nem sei se pode ser obrigatório. Bom, vai ser obrigatório agora, porque agora as patentes podem estar em alemão. E, portanto, entre estes custos, são estes custos. O custo que vai ser proteger-me, defender-me em tribunal, o custo que eu vou ter de aceder às inovações e, acima de tudo, um custo que é nós secarmos aquilo que é o mercado com exclusivos. Portugal hoje recebe, como disse, 3.000, 4.000 exclusivos por ano, ou monopólios, vai passar a ter 80 ou 90 ou 100.000. Isso vai secar o mercado e vai tornar mais caro o acesso a tudo quanto seja produtos. E para se perceber, nós não estamos a falar de coisas... Também estamos a falar de medicamentos e de alta tecnologia.
Estamos a falar de coisas tão simples como este microfone que aqui temos, pode ter dado origem a uma patente. Portanto, estes senhores que nos instalaram este microfone, se calhar hoje pagaram X porque esta patente não estava cá protegida, amanhã estas patentes estarão automaticamente todas protegidas. Isto vai ter um custo. Em tudo, em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nos carros que nós compramos, nas máquinas que estão no supermercado, nas rodas das cadeiras dos nossos escritórios. As patentes estão em todo o lado. Para perceber a simplicidade, o clipe, há muitos anos, foi uma patente. Certo. E não tenho certeza que tenha sido validada em Portugal. Mas agora também já caiu em uso público e, portanto, já não é problema. Mas as patentes não são só coisas muito complexas, coisas muito inatingíveis. As grandes invenções. Não são. As grandes são as mais pequenas, as tornam mais... Estão no nosso dia-a-dia. Estão no nosso... Exatamente. E estes são os custos para as empresas portuguesas. E isto é que nos preocupa, a dificuldade que existe neste país de nós discutirmos os temas. Portanto, nós fazemos primeiras páginas com passarmos de 0,15% para 0,16%, mas não percebemos ou não gostamos de discutir se aquilo a que aderimos vai ou não vai ter impacto a médio prazo. Pensamos só no curto prazo, no Excel, na estatística, e tudo o que é discutir o que é melhor para o que é o interesse nacional em cada dossiê, temos alguma dificuldade. E nós, enquanto associações, temos sofrido muito desta dificuldade em pôr o assunto na ordem em do dia. discussão. Só posso acrescentar Por favor. É só um número. 80% dos pedidos de patente europeia, que amanhã podem se transformar em patentes europeias com efeito unitário, são pedidos dos Estados Unidos, Japão, Coreia, China, depois os outros países que não fazem parte da Europa, e dentro da Europa os suspeitos do costume. Alguns da União Europeia, outros não. A Alemanha tem uma percentagem brutal de pedidos de patente, a Suíça, a França, a Inglaterra, a Suécia e a Itália. É legítimo tirar a conclusão de que esta medida vem beneficiar mais os países fora da União Europeia. Claro. Pedro Pimentel, Diretor-Geral do Centro Marca, obrigado também por estar aqui connosco. Eu ouvi estes números, este impacto para as empresas, sobretudo, que hoje nos representa e que nos vem dar a sensibilidade. Mas, por outro lado, eu posso pensar, talvez uma visão a curto prazo, centralizar este pedido de patente acaba por ser positivo para a empresa. Qual é o papel da empresa? Como é que as empresas olham para esta solução? Antes de mais, obrigado pelo convite e obrigado a todos por estarem aqui e fazer parte deste painel. Eu diria que há duas abordagens possíveis. Uma abordagem, logicamente, daquilo que é a prática e daquilo que são as implicações para o tecido real que existe no nosso país. E acho que o Gonçalo explicou bem, quando temos uma proliferação de empresas de muito pequena dimensão, o que é que isto pode significar em termos de custos acrescidos e dificuldades de acesso. Mas temos depois também, diria, uma questão mais de médio e longo prazo, e aí sim, diria que para um país como Portugal, o futuro terá que passar forçosamente por aquisição de valor, adição de valor. Eu acho que nós usamos um chavão demasiadas vezes, que é a questão do valor acrescentado, mas depois quando queremos perceber onde é que acrescentamos valor efetivamente, as coisas são bastante mais complexas. E aí sim, eu julgo que há em Portugal uma enorme dificuldade em vender, ao público em geral, em vender muitas vezes aos próprios empresários, uma cultura de inovação, uma cultura de patente, uma cultura de marca. Claramente nós como país fomos há muitos anos especializando em mecanismos muito associados ao outsourcing, a subcontratação, realização para outros de tarefas e por vezes abdicamos de construir em Portugal o conhecimento, a marca, o valor acrescentado. E se é verdade que no âmbito das patentes nós estamos a falar de, como dizia o Gonçalo, monopólios que têm um prazo relativamente amplo de vigência, nós quando falamos num mundo mais dos negócios, essa vantagem competitiva que é adquirida num determinado momento e de aquisição de valor é muito curta, porque a possibilidade de cópia também é muito curta. Por isso, hoje em dia a cópia é um elogio, como muitas vezes nós ouvimos, mas é um elogio muito caro. É muito caro para quem o produz e eu costumo dar muitas vezes o exemplo quando qualquer um de nós tem um exame para fazer e não está preparado para a matéria, seguramente não se senta ao lado do aluno que não sabe nada sobre o assunto, vai se sentar ao lado daquele que percebe alguma coisa e essa acho que é sempre a forma mais simples de perceber que realmente estar próximo de quem tem o conhecimento permite fazer esta adição. No caso da Centro Marca, das empresas com que trabalhamos, muitas delas até de matriz multinacional, logicamente que esse sistema europeu tem vantagens, do sentido em que permite fazer com que uma determinada inovação realizada num país tenha este espalhamento em termos de espaço europeu e não careça desta proteção país a país. Ao contrário, tivemos ainda não há muitos anos aqui em Portugal alguns casos, por exemplo, de empresas que tendo as suas marcas registadas em Portugal,
tendo as suas patentes registradas em Portugal, mas neste caso estou a falar mais de marcas, em stand processos ligados com exportação, foram confrontados mais cedo ou mais tarde por, vou dizer, um chique espertismo um bocadinho à portuguesa, de tentar alguém registar as nossas marcas noutros países e depois vir pedir, de alguma maneira, uma indenização sobre essa colocação. Por isso, a questão do registro, que muitas vezes nós vemos como um custo, obviamente, mas também temos que o ver como um investimento, e leva-nos a uma segunda nuance deste assunto, é que hoje em dia o valor das empresas cada vez mais é medido pelo seu património imaterial e não pelo seu património material. E as marcas e as patentes fazem parte deste património. Hoje em dia é fácil deslocalizar produções, é fácil deslocalizar uma série de operações, não é fácil perder o efeito que as marcas, por exemplo, têm ou que uma determinada patente pode ter num determinado negócio. E isso hoje constitui o valor maior que as empresas têm. Quando nós vamos ver as grandes operações de aquisições internacionais que são feitas, hoje em dia ninguém quer comprar propriamente património físico, que nós queremos comprar é o imaterial, e esse património imaterial em países como Portugal, eu penso que está pouco desenvolvido, é pouco valorizado, inclusive do ponto de vista contabilístico puro, e já não digo isso, também do ponto de vista mais institucional e mais coletivo. E, por exemplo, nós somos um país que tem apostado, ainda há poucos dias eu ouvi o Dr. Marcos Mendes numa outra intervenção falar dos milhões que Portugal recebeu ao longo destes últimos anos. Quando nós verificamos como estes milhões são canalizados para o país, nós percebemos que a parte que é dedicada a esta parte imaterial é ínfima. É ínfima. Nós apostamos essencialmente em parafusos e em cimento. Não apostamos nas marcas, não apostamos nas patentes. E, logicamente, quando depois falamos do efeito reprodutor que esse investimento faz, ele é muito baixo, porque nós realmente não conseguimos depois fazer a tal diferenciação, a tal inovação, e quando falamos aqui em inovação, eu acho que inovação hoje é quase um chavão, não é? Diz-se qualquer coisa é uma inovação, mas, efetivamente, sem inovação, sem diferenciação e, acima de tudo, uma parte mais complexa, se calhar, que é o que é inovação relevante, o que é que as pessoas de alguma forma conseguem extrair dessa inovação e fazer com que a sua opção de compra, porque isso para nós todos que estamos a trabalhar, é para quem está no fim de linha e paga, e esse que paga ter a percepção de que aquilo que é feito em Portugal tem um valor adicional. Penso que construímos, apesar de tudo, uma diferença grande nos últimos anos entre aquilo que é a sensação, por exemplo, dos portugueses face aos produtos portugueses. Acho que há hoje uma muito maior apetência à aquisição de produtos portugueses. E isso também deriva não apenas de uma sensação patriótica que podemos ter em alturas de maior dificuldade, mas também de uma percepção de valor, de uma percepção de qualidade. Mas essa percepção de qualidade tem que ser fomentada, não só para Portugal, internamente, mas também para os mercados externos. E aqui sim, as marcas e as patentes podem desenvolver uma parte interessante. Finalmente, e para terminar, nós temos desenvolvido um universo de startup aqui em Portugal muito crescente, importante, com muitas declinações e muitas entidades envolvidas. Da experiência pessoal que tenho, vejo-a sempre, muitas vezes, como muito ligada a processo, depois muito pouco ligada a valor. Isto é, nós desenvolvemos excelentes processos, excelentes ideias, mas depois é preciso vendê-las, é preciso protegê-las. E é aí que muitas vezes se falha, e acho que isto, se calhar, levava-nos para uma outra conversa, tem muita relação, inclusive, com aquilo que é a relação que as pessoas têm com o valor, com o lucro, com o dinheiro, com a forma como nós encaramos isto enquanto sociedade, e quando transmitimos, mesmo nos escalões mais jovens da população, pessoas que hoje estão a entrar no empreendedorismo, é preciso ter esta noção de que não só é preciso produzir, pensar, mas é preciso vender, é preciso proteger o que se vende. E aqui, sim, as marcas e as patentes têm um papel fundamental. Posso só pegar nesta ideia aqui da cultura de proteção que o Pedro falava, que é muito interessante. Deixa-me só dar-lhe este exemplo. O PRR, que é uma oportunidade única para Portugal nas mais diversas áreas, e não era preciso inovar muito. Olha, aqui não era preciso inovar, bastava copiar. Em França, o Presidente Macron, quando apresenta o seu plano, o seu PRR, digamos assim, colocou objetivos métricos nas medidas. Portanto, ele vai apostar na área da biotecnologia com determinados investimentos e exigiu que, como resultado, tivesse mais X patentes nessa área. Na área da mecânica, investimos X, queremos X patentes, porque sabe o tal valor que a patente tem. Em Portugal, o nosso PRR, nós fizemos essa conta, quando foi apresentado pelo agora Ministro da Economia, naquele plano estratégico, falava 82 vezes da palavra inovação. Não tinha uma vez a palavra patente. Portanto, a cultura de proteção começa aqui. É nós acharmos que nós podemos inovar, nós podemos criar, mas depois parece que há um bloqueio que nós não podemos proteger aquilo que inovamos. Ora, proteger, inovar e não proteger é um custo que as empresas têm em vez de ser um investimento. Porque proteger é um investimento. Aquilo depois vai-se reverter. Nós podemos olhar para esta questão das patentes, como em todos,
que o copo está meio cheio ou o copo está meio vazio. Ambas as perspectivas permitem dizer uma coisa, é que o copo precisa de mais água. Portanto, nós precisamos de mais patentes em Portugal. E como é que vamos ter mais patentes e mais exclusivos e maior proteção? Não é seguramente apostando num sistema que dificulta a entrada no sistema. É um sistema que é interessante para quem já lá está, como eu há pouco dizia, quem tem muitas patentes olha para esse sistema e diz isto é bom para mim, vai-me simplificar os processos, até vou poupar algum dinheiro nesta fase inicial, mas o problema para as PMEs vai ser que este sistema vai proteger quem lá está e vai dificultar o acesso a quem quer entrar no sistema, que é a nossa posição. E, portanto, isto vai tornar ainda mais antagónicos os dois polos. Portanto, isto para um país como Portugal não tem interesse. E não é por isso, há bocado na questão dos custos, faltou-me dar uma nota, que a Espanha ficou de fora desde o início deste processo. A Espanha percebeu que para as empresas espanholas o sistema não tinha interesse. O sistema é aberto, como o João dizia, qualquer empresa pode usar o sistema, estejam os países dentro do sistema ou não, e a Espanha pensou, para as minhas empresas, neste momento, interessa-me usar o sistema para quem quer usar o sistema, mas não prejudicar as empresas que ainda não conseguem usar o sistema. O melhor dos dois mundos. E, portanto, tem o melhor dos dois mundos. E está aqui ao lado. E, portanto, isto vai trazer uma perda de competitividade da economia portuguesa face à espanhola, que vai ser real e vai se sentir nas mais pequenas coisas, porque as coisas vão ficar mais caras em Portugal, o acesso a estes mercados, a estes produtos fica mais caro, quando em Espanha não vai ter esse custo. E esta falta de visão estratégica é algo que deve preocupar quem olha para estes temas, e nós como profissionais na área alertámos para isso, e aliás não é por acaso que havia uma aliança estratégica de anos entre Portugal, Espanha e outros países do sul da Europa, que se desfez quando a Espanha percebeu que não ia aderir à cooperação reforçada, porque precisamente também havia a questão linguística. A Espanha soube defender melhor o espanhol do que nós o português, quando se calhar tínhamos até mais responsabilidade perante outros países de defendermos na Europa o português. Mas enfim, mas aí depois dizem que é algum lirismo que temos porque queremos defender o português. Enfim, há lobbies piores do que defender a língua portuguesa. Mas a Espanha percebeu bem onde é que estavam os interesses das empresas espanholas. E Portugal, pelo menos os nossos poderes públicos, acho que ainda não perceberam bem. A Confederação da Indústria Espanhola, que é a COE, e a Confederação da Indústria Portuguesa, que é a CIP, estão absolutamente de mãos dadas nesta matéria. E nós tivemos a ajuda da CIP, na altura, agora já temos um novo presidente, mas com o presidente António Saraiva, que nos deu todo o apoio possível imaginar. E não, porque é do interesse deles, é do interesse da indústria. Eu deixava um número das pesquisas que fui fazendo. O Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, num questionário a PMEs, apontava que apenas 10% das PME na União Europeia registaram ou protegeram convenientemente os seus direitos. Portanto, o Pedro dizia aqui, o Gonçalo também referia, há aqui muito caminho a ser feito e esta medida aqui vem prejudicar este caminho? Vai dificultar o acesso ao sistema de quem quer entrar no sistema. Isso é evidente. Repito, o sistema é interessante para quem o usa, é interessante para quem tenha mais patentes, porque, como digo, simplifica e fica relativamente mais barato, em vez de ter que, já viu o que é uma empresa chinesa que pede 4.000 patentes, ter que vir litigar aqui ao Palácio de Justiça, é uma chatice. Claro. É muito mais simpático litigar em Munique. E é o que eles vão fazer. E portanto, o sistema fica mais fácil. Sem dúvida que fica para quem está no sistema. Mas nós, portanto, para aquelas 62 patentes ou 67 patentes provindas de Portugal, que nem todas são de entidades portuguesas, mas pronto, de origem portuguesa, para essas o sistema pode ser interessante, porque já estão no sistema. Mas e os milhares de empresas que não estão no sistema? E que para fazerem um estudo do Freedom to Operate vão ter que gastar muito mais dinheiro, porque em vez de irem estudar as 4.000 que estão cá protegidas, têm que estudar 100.000 por ano. Isto ao final de 10 anos são 1 milhão de patentes em Portugal, em vez de 40 ou 50.000. Isto é um número, é uma usando uma expressão inglesa, é um game changer para as empresas portuguesas que fecha e que dificulta o acesso. Estamos a fechar mercados. E nós neste momento o que devíamos era estar a abrir mercados e a facilitar o acesso, porque senão não vamos mudar destes números. Ou antes, se calhar, subimos ao 0,16,5, lá vem mais umas páginas de jornais, depois vamos ao 0,17 e continuamos nesta mediocridade dos números. Isto é que é preocupante. Tenho que acrescentar uma coisa. Eu preciso de ouvir o Luís Marcos Mendes, mas por favor. Não, mas porque vem mesmo no contexto. O sistema é um sistema aberto. E como lhe disse há bocado, o maior utilizador do sistema são as empresas dos Estados Unidos da América. Certo. Portanto, é possível ter o bom do sistema sem ter o mau. Era o que nós devíamos ter feito. Os inventores portugueses, as empresas portuguesas, podiam ter acesso à patente europeia com efeito unitário sem termos que ser invadidos, porque ratificamos,
sem tempo de ser invadido pelas 90 mil patentes que no limite vêm para cá para Portugal. Isso é mesmo a nossa preocupação. E não é tarde. Eu tinha que Mas já lá vamos a esse tópico. Mas Marcos Mendes, consultora Abreu Advogados, obrigado também por nos ceder este espaço, que é de facto lindíssimo, muito bonito, inspirador. Luís Marcos Mendes, perante tudo o que ouvimos aqui e fazendo também apelo ao seu conhecimento, sobretudo também das instâncias europeias, por onde andou e conhece bem, que papel está reservado a Portugal? O bom aluno de sempre, ou temos capacidade de dar resposta diferente? Depende. Depende das circunstâncias, depende dos momentos, depende dos atores, depende da vontade. Depende de tudo. Mas, se me permite, sobretudo, eu não tenho o grau de conhecimento destes meus ilustres companheiros de painel, mas tenho algumas opiniões sobre a matéria. Primeiro, acho muito importante debater esta questão. No nosso país, quase tudo se debate. Mas a maior parte das pessoas não tem a noção, do modo geral, do que é falar de patentes, o que é que são patentes. E, todavia, este debate que existe muito apenas em circuito fechado, entre especialistas, entre profissionais da matéria, é uma pena. Este debate devia ser, de facto, democratizado, alargado. Porquê? Porque, como já aqui foi dito e muito bem, patentes, marcas, toda esta problemática tem a ver com um novo modelo de desenvolvimento dos países e das sociedades. E então, para um país como Portugal, que precisa de facto de crescer, de se desenvolver, precisa de apostar de facto neste novo modelo. É uma realidade nova. Não é nova, digamos assim, quer dizer, já tem uns anos, mas para uma grande parte dos portugueses, isto é um modelo novo. E, portanto, a importância deste debate. Debater, para que as pessoas que não são especialistas possam, de facto, formar a sua opinião. Segundo ponto, neste quadro, também é importante debater porque há um certo sentimento de fraqueza portuguesa nesta matéria. Consultando, por exemplo, os últimos dados, sei lá, do ano passado, 2022, é certo que os números apontam que em número de patentes registradas, Portugal cresceu ligeiramente nos 2 últimos anos relativamente à média europeia. 7,6. Mas estamos ainda num patamar de facto muito baixo. Há que destacar universidades como Aveiro, como Minho, até noutro plano como Coimbra, empresas bem conhecidas no setor económico, como a FEDSAI, como a Nova Delta, como a nós e outras. Mas, quer dizer, há uma fraqueza ainda aqui. Mais uma razão para que este tema seja colocado na agenda política, na agenda mediática, para que, como aqui está a acontecer neste debate, para que as questões sejam tratadas. Terceiro ponto. Há uma coisa que é óbvia constatar e que não é brilhante. Nesta matéria, face ao acordo que há anos atrás foi celebrado e que está prestes a entrar em vigor sobre a patente unitária, a Europa está profundamente dividida. São 17 países que subscrevem este acordo. Só a União Europeia, e a União Europeia não é a Europa toda, só a União Europeia são 27 países. Portanto, estamos muito aquém da União Europeia e estamos muito aquém de uma unidade europeia. E esta é uma debilidade. Isto é uma debilidade, é uma fraqueza, é uma fragilidade. Não sei se o projeto podia ter sido concebido de outra forma e, portanto, ser bastante mais abrangente, mas é uma debilidade. Quarto ponto, chegando ao caso português também aqui tratado. Eu acho que há aqui uma enorme perplexidade que eu tenho, como cidadão e como acompanhante de todas estas matérias. Gostava que alguém me conseguisse explicar qual é a vantagem numa matéria desta natureza, ou em qualquer questão central de política económica, de Portugal e a Espanha terem posições divergentes. Hoje, as economias dos dois países, Portugal e Espanha, estão interligadas. Há, digamos assim, entre aspas, uma espécie de economia ibérica. É uma realidade das últimas décadas. Pode-se gostar ou não gostar, isso é outra questão, mas é uma realidade.
Neste quadro, numa matéria importante como esta, que faz parte, digamos assim, de um novo modelo de desenvolvimento, Portugal ter uma posição oposta da Espanha, pergunta-se, é bom para Portugal ou é bom para a Espanha? É difícil ser bom para os dois, porque são posições radicalmente opostas. E aqui, eu não tendo os mesmos dados dos meus companheiros, mas fico de facto preocupado. Porque se isto significar que é bom para a Espanha e é mau para Portugal, evidentemente que isto discrimina negativamente Portugal e as empresas portuguesas. E também neste quadro, eu acho que era de elementar bom senso que tivesse sido feito, ou que seja feito ainda, um estudo quanto ao impacto desta decisão. Quer dizer, não terá sido feito, segundo aqui foi dito, na altura em que Portugal ratificou este acordo. Mas eu digo, mas então ainda vale a pena ser feito agora. Para ver, Portugal vai ter um impacto negativo. Porque a grande questão é que sou muito sensível a isto. Porventura as grandes empresas do mundo vão ganhar porque estão dentro do sistema. Agora, aquelas que, como Portugal, estão ainda pouco entrosadas, vão ganhar ou não? Eu não posso, em bom rigor, dizer uma coisa nem o seu contrário, mas acho que é de bom senso, é de seriedade e exigir que seja feito um estudo de impacto de todas estas matérias. Numa palavra, acho que estamos a falar de um tema importante para as pessoas e não apenas para os profissionais. Porque estamos a falar de um novo modelo de desenvolvimento, muito mais fundado na economia do conhecimento do que, por exemplo, nos métodos tradicionais, e isto é de uma importância capital. Portanto, isto não é uma questão apenas dos profissionais. Depois de saber como se trata, com certeza. Isso vai ser um advogado especialista na matéria. Mas o importante é que as pessoas percebam que marcas, quer dizer, marca é importante. Patente é importante. Tudo isto tem a ver com investigação, com inovação, com desenvolvimento. O valor. É neste caminho que Portugal tem que estar. O passado é o passado e este é o caminho do futuro. E por isso acho que debater e refletir sobre todas estas matérias é essencial. E como agora vai haver uma mudança qualitativa grande, que é a entrada em vigor deste acordo, patente unitária, com todos os problemas que isso levanta, desde logo do ponto de vista de litigância, que tem impacto nos custos das empresas, eu julgo que nós temos que, ao nível do Parlamento, debater a matéria e sensibilizar as entidades públicas para que finalmente façam um estudo sobre o impacto desta decisão. É favorável ou não é a Portugal? É desfavorável ou não é? Porquê? Por forma a que no futuro se possam ajustar decisões em função daquilo que é bom ou que é menos bom para Portugal. Eu não lhe resisto a fazer uma pergunta, Claro. também nesta matéria, um bocadinho mais política, um bocadinho mais na orgânica do governo. Faz sentido este tema das patentes, do INPI Sim. também, estar na justiça e na economia? Quer dizer, eu vou dizer uma coisa. Evidentemente que eu acho que devia estar na economia. Quer dizer, só faz sentido estar na justiça por causa da questão ligada, digamos assim, à questão dos tribunais e à questão da litigância. Mas o Ministério da Justiça, evidentemente, que não tem, de um modo geral, sensibilidade nenhuma para esta matéria. Quer dizer, o resto, acho que o Ministério da Justiça, de um modo, não é este Ministério da Justiça, é o Ministério da Justiça, independentemente do titular, de um modo geral, não tem sensibilidade para nada. Não tem sensibilidade para nada, quer dizer, eu acho que o Ministério da Justiça é cada vez menos um Ministério, é cada vez um Ministério que faz menos aquilo que deve fazer. Portanto, é uma espécie apenas de Ministério das Obras Públicas da Justiça. Bom, uma coisa de menos. Portanto, colocar no Ministério da Justiça uma questão desta importância, obviamente com um contrassenso, isto devia estar na economia. Agora, como hoje também praticamente não existe Ministro da Economia, já não sei em qual dos dois lados é que ficaria melhor. Com o risco João. que a senhora professora Catarina Sarmento e Castro fique zangada comigo, a propriedade industrial estava sob a tutela da economia até 2008, creio eu. Sim. Estava corretamente lá e depois mudaram. Ora, como em Portugal a propriedade industrial é uma matéria que não tem déficit, faz-se algum dinheiro com isto, vai ser muito difícil tirá-lo lá. Tirado lá. Gonçalo, eu queria referir a questão de ainda há um caminho para ser feito ou não? Ou seja, isto é inevitável? Sim. Queria só dar nota que em 2015, quando nós apressadamente ratificámos o sistema, enfim, o ambiente em que Portugal vivia era muito diferente daquele que hoje nós vivemos, estamos a falar da saída do período da Troika, etc. Uma das grandes motivos que levou a nós ratificarmos na altura é porque iríamos ficar dentro do sistema e dentro do sistema poderíamos defender os interesses de Portugal. Ora, desde 2015 até hoje,
Nós não fizemos nada para defender os interesses de Portugal. O processo, do ponto de vista da gestão, digamos, diplomática do assunto, tem sido de um obscurantismo brutal. Nós, enquanto associações, não sabemos nem quem é o representante de Portugal nestas negociações, e mais grave, porque saber quem é, enfim, é o ator, não sabemos o que é que Portugal defende no sistema. Sabemos que era expectável que as taxas não fossem tão altas, e dificilmente eram mais altas do que estas que eu há pouco referi. Portanto, o que é que pode ser feito, respondendo à sua pergunta? O sistema teve muitas vicissitudes. O sistema supunha que o Reino Unido estivesse dentro do sistema. Com o Brexit, o Reino Unido teve que sair. Os tribunais inicialmente eram, e está escrito no tratado que os deputados ratificaram no Parlamento Português, que a sede do tribunal é em Londres, em Paris e em Munique. Isso está agora a ser renegociado. Agora não há Londres. Agora já não há Londres. Há Londres, mas já não pode ficar no sistema, e portanto está-se a negociar entre a Alemanha, a França e a Itália a passagem de Londres para Milão. E a distribuição das competências também vai mexer. Ora, isso está escrito no tratado, que o que é que devia ser feito. Portanto, vão ter que alterar o tratado, procurando não ir ratificar pelos que isso ia abrir outra vez a caixa de Pandora dos Parlamentos Nacionais, que são hoje muito diferentes daqueles que eram em 2015. E, portanto, se Portugal, no Conselho que está a gerir este dossiê, está a aceitar que se revejam tratados sem ratificação nacional, então quer dizer que há espaço para aquilo que qualquer Estado queira fazer. E, portanto, Portugal pode, até o último momento, colocar em cima da mesa períodos de carência ou outras situações que protejam melhor a economia portuguesa. Porque, mais uma vez, em 2015, nós íamos para o sistema porque íamos apostar forte em produzir patentes nacionais, porque íamos condicionar o sistema à vontade nacional, e não se fez nada nestes 8 anos. Foram 8 anos perdidos nessa área. Nós estamos com números muito parecidos ao que estávamos há 8 anos. E, portanto, podemos fazê-lo. Agora, dá trabalho, é desagradável, é preciso dizer que não, é preciso lutar pelos interesses nacionais. A nossa expectativa, pelo que temos estado a assistir, é que isso vai ser difícil de fazer porque é muito mais confortável não fazer nada. Mas, enfim, enquanto a voz não nos doer, nós vamos continuar a lutar por isso. Isso é muito importante. Eu acho que ainda havia espaço para nós suspendermos. Nós ratificámos e estamos dentro do sistema, mas não suspender a entrada em vigor até que passem uns anos para tentarmos saber como é que o sistema vai funcionar, ou até mesmo aguardar que os espanhóis entrem, se é que eles algum dia vão entrar. Eu acho que valia a pena o risco do desconforto que isso possa criar. Relativamente às 3 sedes do Tribunal, é verdade, e a Itália aparece em substituição de Inglaterra por uma razão muito simples. É porque era o país que tinha mais patentes a seguir da Inglaterra na altura em que o tratado foi feito, à época. Essa é a razão. Agora, as comadres zangaram-se e a responsabilidade que havia no Tribunal de Inglaterra, que deveria passar para Milão, neste momento está a provocar a cobiça nos alemães e nos franceses. Claro. Muito bem, muito obrigado aos nossos 4 convidados e agradecendo, reiterando também aquilo que o Luís Marcos Mendes aqui dizia. Este é um tema que merece ser debatido, é um tema que é fundamental, sobretudo pela criação de valor. Eu acho que é uma palavra que foi aqui dita hoje muito e importa para o país, um país com a nossa dimensão, com a nossa economia, da dimensão que tem, importa criar valor e as patentes são de facto uma criação de valor. Por isso agradeço aos 4. Muito obrigado. Muito obrigado.